organizamos culto. Você venha se sentir à vontade para adorar o Senhor, para dar o seu melhor para Ele. Sabe, tantas vezes a gente deixa o momento de se entregar para Deus de lado durante a nossa semana. Não conversamos com Ele, não adoramos, não tiramos um tempo para estar com Ele. Sabe, infelizmente, como foi essa semana, você não vai perder esse momento, sabe? Essa oportunidade de tirar esse tempo para Ele, de adorar de todo o coração, de entregar o seu melhor para Ele. Comece a falar com Ele, comece a agradecer pelo seu dia, pela sua semana. Comece já a entregar para a próxima semana diante da presença dEle. Comece a abrir o seu coração para Ele e pedir: Espírito Santo, fala comigo hoje. Espírito Santo, me toca hoje de uma forma especial. Me ajude a adorar o Pai de uma forma sincera, de uma forma que eu me entregue por inteiro nessa noite. Que eu possa entregar um culto para Ele, um culto para Ele adorado verdadeiramente, onde eu dou o meu melhor para Ele. Será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão hoje. Em Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão hoje. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Mas meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua face é o meu anseio, é o meu desejo, Deus. Ser tocado por tua face é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada.
Essa próxima canção fala sobre as lamparinas estarem acesas. A gente sabe que existe uma passagem na palavra que existem as virgens, né? Onde algumas estavam preparadas e outras não estavam. E o noivo chegou e as que não estavam preparadas, né? Foram pegas de surpresa. Então que a gente venha estar com as nossas lamparinas acesas e preparadas, amém?
trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode depositar na caixinha. Amém? Como vimos na divulgação do culto, o tema da palavra de hoje é comunhão. Comunhão é participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar conceitos semelhantes. Comunhão é amar uns aos outros, é cuidar uns dos outros, porque todos nós temos o mesmo objetivo. A gente vê aqui que comunhão é compartilhar as mesmas coisas, né? Ter o mesmo objetivo, ter coisas em comum. E quando a gente vai para Jesus e a gente encontra uma comunidade local, a gente encontra uma igreja e começamos a caminhar com a igreja, a gente encontramos muitas coisas em comuns e também outras coisas que não são incomuns. Mas o principal de tudo, né, que a gente pode encontrar em comuns com os outros é seguir a Jesus. É Jesus. É algo que nós temos em comum, né? A gente vê Jesus tendo comunhão com os discípulos.
ele orando junto, fazendo milagres junto com os discípulos. A gente vê a ceia, né, como um momento de comunhão também, de compartilhar algo em comum. Nós vemos Jesus ensinando e caminhando junto com os discípulos. Então, Jesus ele nos deixou o padrão certo do que é comunhão. Como caminhar em comunhão uns com os outros e como caminhar essa comunhão de uma forma que Jesus seja o centro de tudo e Jesus nos direcione, né, a caminhar como ele caminhou. Nós vemos em Colossenses 3, do 11 ao 16, que diz assim: nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeu, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente entre vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. A gente olha nesse texto aqui algumas coisas que são muito importantes, né? Pede para a gente se revestir de compaixão, bondade, humildade e paciência e suportar uns aos outros. A gente sabe que, na mesma medida que a comunhão é algo que Jesus nos pede, que a comunhão é algo que a gente deve ter uns com os outros, com os nossos irmãos, a gente sabe que a gente também deve ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência e suportar uns aos outros. Mas quão difícil, às vezes, é exercer essas coisas. Porque a gente sabe que onde tem pessoas, existem problemas. Que onde tem pessoas, às vezes falta paciência, às vezes falta mansidão, às vezes falta suportar uns aos outros, né? Mas Cristo, ele já nos ensina como caminhar em direção a isso. Ele nos ensina falando que nós somos membros de um só corpo. Então, se eu sou membro de um só corpo, e o meu irmão também é membro do mesmo corpo que eu devo ter compaixão com ele, eu devo ter bondade com ele, eu devo suportar a ele. Eu devo suportar aquilo que ele faz comigo, eu devo suportar aquilo que às vezes ele faz de errado. Não porque nós seremos bonzinhos, mas porque Cristo nos ensina isso. Cristo nos ensina que há muito mais em comum entre nós, a partir do corpo de Cristo, do que coisas que não são comuns. Há mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos separam. Quando nós colocamos Jesus como centro de tudo, nós entendemos que Cristo é o que nos liga. Que o amor de Cristo, como fala aqui, né? O amor é o elo perfeito. Então eu só consigo passar por cima disso tudo, né? Eu só consigo exercer a humildade, a compaixão e suportar e perdoar as queixas que tiverem contra os outros, se eu entendo que eu devo viver o amor que é o elo perfeito. O amor de Cristo que é o elo perfeito. Algo muito interessante também nesse versículo no final, que diz: ensine e aconselhe uns aos outros com sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então a comunhão e a vida de igreja, a vida de caminhar junto, é ensinar uns aos outros, é estar junto uns com os outros, é caminhar onde um ajuda o outro a se levantar, um ensina o outro ao caminho que deve seguir, Jesus, é se alegrar cantando ao Senhor, louvando, engrandecendo o nome dele, é estando junto, caminhando junto no Senhor Jesus. Então a palavra nos ensina a cuidarmos uns dos outros e nos ensina a louvar a Deus em comunidade, né, em comunhão, a estar junto. A gente vê nesse tempo a grande desvalorização da comunhão, a grande desvalorização da igreja, né, do estar junto, do ser igreja, né, não apenas ser igreja, eu ser igreja sozinha, mas eu ser igreja com o corpo de Cristo, com os meus irmãos. A gente vê que muitas pessoas têm abandonado o estar junto, muitas pessoas têm abandonado o caminhar junto com Jesus através do corpo de Cristo e passando a caminhar sozinho.
Mas a palavra nos ensina que a gente não deve caminhar sozinho. A gente deve caminhar em comunhão com os nossos irmãos. Nos ensina a amarmos uns aos outros. Em 1 João 3:11 diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Então nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos exercer o amor sobre a vida dos nossos irmãos. E isso pode ser feito de várias maneiras, sabe? A gente se preocupar com o outro, a gente perceber que alguém não está bem e ir lá perguntar o que houve, ou colocar à disposição a nossa ajuda, colocar à disposição a nossa oração, ou à disposição aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Romanos 15:1-2 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então existem momentos onde nós vamos estar fracos, nós precisamos ter alguém do nosso lado para suportar as nossas fraquezas. E existem momentos que a gente vai estar forte e vai ter alguém do nosso lado que vai estar fraco e a gente tem que suportar a fraqueza do outro. Então é essa ajuda mútua que Jesus nos ensina em sua palavra a caminhar em comunhão, a compartilhar o que nós temos em comum, um objetivo em comum que é chegar ao final da nossa caminhada com Cristo, sabe? De o irmão está caído, eu vou ajudar ele a caminhar para que ele se levante e ele termine a carreira dele até o final da vida dele na caminhada com Cristo. Se o irmão está desanimado, eu vou animar ele para que ele continue caminhando com Cristo. Se ele está caído, se ele está prostrado ao chão, eu vou estar ali perto para que ele possa voltar a caminhar novamente. Mas tantas vezes nós podemos ter um coração egoísta, onde nós esquecemos de compartilhar o que temos em comum, nós esquecemos do companheirismo, esquecemos de ter compaixão com o outro, de perdoar uns aos outros, de suportar uns aos outros, e passamos a não se importar mais com o que o outro está. Ah, se fulano está com problema, é ele que está, não sou eu. Se ele está passando por dificuldade, se ele não está conseguindo caminhar na caminhada com Jesus, se ele está em pecado, quem está é ele, não sou eu, então minha vida está tranquila. Só que não é isso que a palavra nos ensina. Ela nos ensina a ajudar uns aos outros. Ela nos ensina a se importar com o outro, né? A se importar em como o outro está. Porque se nós fazemos parte do mesmo corpo, o que o outro sente eu também sinto, porque ele é meu irmão. Em Eclesiastes 4:9-10 diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caído, não haverá outro que o levante. Então é muito importante não só a gente entender que eu preciso ajudar o meu irmão a se levantar, que eu preciso realmente andar em dois, né? Eu preciso andar em comunidade, eu preciso andar em dupla, andar com pessoas que vão me ajudar na caminhada com Cristo, mas também eu preciso ser a pessoa que entende que se eu estou caído, eu preciso que alguém me ajude. Se eu estou prostrado ao chão, se eu não estou bem, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso aceitar essa ajuda. Eu preciso aceitar esse socorro que Deus me envia através de outras pessoas, sabe? Porque não é somente, às vezes, a gente sendo egoísta de não ir ajudar o nosso irmão que precisa, mas às vezes quando a gente está precisando, a gente não quer receber a ajuda do outro. Ou não pede ajuda, ou quando o outro oferece ajuda, não quer receber essa ajuda. Mas a palavra nos ensina que é melhor serem dois, porque é tão bom quando você cair, tem alguém ali que te estenda a mão e te levante. Tão bom quando você não estiver bem e tem alguém ali que te dê uma palavra de ânimo, te coloca para cima. Sabe, isso é na nossa vida por inteiro, não só na vida com Deus, mas alguém que apoia os seus sonhos, que te coloca para cima e não vai dar certo sim, isso que você está planejando. Coloca nas mãos de Deus, sabe? Alguém que te incentive a conquistar aquilo que você tem sonhado. Então é muito importante ter pessoas do nosso lado. É muito importante ter essa comunhão, de ter alguém ali que vai te impulsionar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida e te impulsionar a viver os seus sonhos e o propósito do Senhor na sua vida. Salmo 133:1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então a gente vê vários versículos, né, nos incentivando a viver junto, a estar junto, né, a estar em união. E não somente isso, né, mas a perdoar uns aos outros,
ajudar uns aos outros a amar. E eu sempre acho muito lindo da palavra que ela nos dá a solução para tudo, né? Poderia muito bem, você pode amar o seu irmão, você vai ajudar quando ele está caído, mas ela coloca mais coisas. Você precisa perdoar o seu irmão, você precisa suportar o seu irmão. Então, Deus ele sabe que a gente teria problemas, né? Ele sabe que às vezes a gente não caminha bem com o nosso irmão. Ele sabe que às vezes temos conflito com os nossos irmãos. Então, ele nos dá a solução para tudo. Perdoe seu irmão. Suporte o seu irmão. Ajude o seu irmão a se levantar. Ame a ele. Sabe? Tenha compaixão. Seja bondoso com o seu irmão. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, que vai ser um pouco longo, mas é um texto muito importante para essa palavra de hoje, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós fomos dados de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os outros membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra os membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, em Jesus não tem essa de, eu sou sozinho. A gente só é sozinho e só é sozinho se quiser. Sabe, que quando a gente começa a entender o que é viver em comunhão, a gente começa a entender que nós fazemos parte do mesmo corpo, e que, independente de qual parte do corpo nós somos importantes, e que nós somos essenciais para que funcione esse corpo, né? Então, quando um membro sofre, nós devemos sofrer com o outro. Quando o membro ele está sendo honrado, a gente deve se alegrar com ele. Tem uma frase que diz que é muito fácil a gente sofrer com os que sofrem, né? Chorar com os que choram, mas que é mais difícil você se alegrar com as pessoas que estão alegres, né? Com as conquistas das pessoas. E isso às vezes pode sonar tão real, porque tem pessoas que se alegram por você estar mal, mas tem pessoas que não se alegram por você estar bem. Você está conquistando as coisas. Mas quando nós vamos para Cristo, nós entendemos que eu sofro com quem sofre, me alegro com quem está alegre, e vou me sentir honrado também com a alegria dessa pessoa. Que, independente de qual parte do corpo eu seja, eu quero funcionar bem. Que, independente de qual parte do corpo eu seja, eu quero caminhar bem, sabe? Eu quero ser, se eu sou um dedo, eu vou ser o melhor dedo que tem. Sabe? Não porque eu vou ser melhor do que os outros, mas porque eu quero ajudar os outros a desempenharem a função dele melhor também. Então nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos exercer essa comunhão uns com os outros nesse corpo. E nós precisamos realmente uns dos outros. E a igreja é um exemplo claro disso. Cada um tem seus dons, cada um tem os seus talentos, cada um tem aquilo que pode servir, que pode cooperar com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Por isso que não existe um mais importante que o outro, porque aquilo que cada um faz é necessário no lugar onde ele está fazendo. Aquilo que cada um faz é importante para o bom funcionamento do corpo. E nós precisamos entender isso.
qual é a minha função no corpo de Cristo? Eu não digo só a função no corpo de Cristo aqui, né, como comunidade, mas no corpo de Cristo no geral. Qual é a minha função no reino de Deus? Qual é a minha função naquilo que Deus está fazendo? Naquilo que Jesus está fazendo? Em Romanos 12, 4, 10, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ali a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então a gente vê que a comunhão é compartilhar algo em comum. E quando a gente começa a caminhar com Jesus e com nossos irmãos, a gente encontra tantas coisas em comum. Jesus, o propósito dele para as nossas vidas, exercer a função no corpo, servir uns aos outros e servir as pessoas que precisam, né? E entender no que eu sou bom que eu posso servir o reino de Deus, no que eu sou bom que eu posso servir o meu irmão, no que eu sou bom que eu posso compartilhar com o meu irmão e pode cooperar com a comunhão entre mim e ele, no que eu sou bom para que eu possa exercer e ali gerar algum efeito que leve alguém para Jesus, que ajude alguma pessoa a se fortalecer, sabe? E aqui tem alguns exemplos, né, de contribuir, de exercer liderança, de ter misericórdia, de fazer com alegria, né, essas coisas, de dar ânimo às pessoas, de ensinar. Então existem muitas coisas que nós podemos fazer nesse corpo, existem muitas coisas que nós podemos caminharmos juntos nesse corpo e exercer essa comunhão, dessa partilha, né? De hoje eu posso não estar bem, mas tem o meu irmão que eu sei que ele vai me levantar, que o meu irmão não está bem e ele sabe que me tem e ele sabe que eu vou ajudar ele a levantar. Que tem o meu irmão que é bom em dar ânimo, então ele vai me animar. Que tem o meu irmão que é bom em servir, então se eu precisar de algo eu sei que ele vai me servir. Que tem um irmão que é bom em profetizar, então ele vai profetizar coisas boas na minha vida. Então é muito importante a gente saber o nosso lugar no corpo, para que assim a gente exerça a nossa função e possa derramar essa comunhão que a Bíblia nos ensina, né? Essa comunhão que é partilhar uns com os outros aquilo que nós temos. Então o que nós temos para compartilhar com o outro? É ajudar? É servir? É dar ânimo? É dar um abraço? É dar uma palavra de ânimo? É orar por essa pessoa? Sabe, tantas coisas a gente pode fazer, mas precisa fazer junto. A gente não vê tantas pessoas assim na Bíblia, né? A gente vê na maioria das vezes as pessoas fazendo coisas juntos. Não fazendo as coisas sozinho. Sempre Deus direcionando a esse senso de comunidade, né? Esse senso de pertencer uns aos outros, de caminhar junto. Então, o que nós temos, como nós temos caminhado? Sabe, nós temos conseguido exercer essa comunhão, onde eu partilho aquilo que eu tenho em comum com o meu irmão, mas eu partilho daquilo que eu devo exercer no corpo de Cristo também. Eu partilho daquilo que eu sou bom no corpo de Cristo, né? Que eu sou boa no corpo de Cristo, que não é para mim mesmo, mas é para servir o propósito de Jesus, que é para servir a igreja de Jesus, que é para servir os meus irmãos, que é para servir as pessoas que precisam. Então, o que eu tenho feito com aquilo que Cristo tem derramado? O que eu tenho feito com os meus dons? Eu tenho usado eles para viver em comunidade, para viver em comunhão. Eu tenho enterrado eles. O que eu tenho feito? Porque a palavra me diz que se eu tiver caído, teu irmão que me levanta. Será que eu tenho recebido a ajuda do meu irmão para se levantar? Ou tenho negado essa ajuda? Meu irmão está de braços abertos querendo me levantar e eu tenho negado essa ajuda. Ou às vezes tem o irmão do lado precisando e a gente não está estendendo o braço para exercer essa comunhão, para exercer essa partida. Então nós precisamos entender que é muito importante fazer parte do corpo de Cristo. Mas não somente fazer parte do corpo de Cristo, mas exercer a sua função. Exercer a comunhão uns com os outros.
e ter realmente essa partilha diária, onde eu me importo com o outro, onde eu perdoo, onde eu tenho paciência, onde eu tenho mansidão, humildade, bondade, compaixão, onde eu ensino e sou ensinado, onde eu adoro junto, onde eu tenho gratidão a Deus junto com os meus irmãos, tudo junto, tudo em comum. A gente vê na igreja primitiva, lá no início de Atos, falando que as pessoas elas tinham as coisas em comum e elas partilhavam umas com as outras. Sabe? O que a gente tem tido em comum uns com os outros? É Jesus? Glória a Deus. Mas o que mais a gente pode ter em comum também? Isso que a Paulo nos ensina. É ensinar uns aos outros, é adorar junto, é aconselhar uns aos outros, é animar aquele que está desanimado. Sabe o que a gente pode contribuir uns com os outros? O que a gente pode derramar na vida uns dos outros? Agora a gente vai ter uma dinâmica que eu encontrei, que eu achei incrível. Uma dinâmica da balinha, vou dar para cada um. Tem aí? Você vai pegar essa balinha aqui na sua mão e você vai tentar abrir ela com uma mão só. Vai tentar abrir com uma mão só. Agora tenta com as duas mãos. Não é muito mais fácil? Nem com as duas? Misericórdia. Aí precisa de... o irmão precisa de ajuda, gente. Precisa de mais gente. Ali precisa de mais gente. Para a gente entender como é importante a ajuda, como é importante a comunhão. Eu abri uma balinha com a mão só, acho que eu posso até conseguir, mas vai demorar, né? Eu tenho um esforço enorme. Mas com a outra, tendo a ajuda da outra parte do corpo que eu tenho, é muito mais fácil. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa da comunhão. A gente precisa dos nossos irmãos. A gente pode cortar um dobrado para fazer algo que, se a gente tivesse a ajuda de alguém, levaria muito menos tempo do que a gente teria que ter se fosse só com a mão. Então tem coisas que você pode estar passando, que está demorando na sua vida, e poderia ter passado se você tivesse pedido ajuda. Se você tivesse pedido ajuda dos seus irmãos, sabe? De pessoas que se importam com você, que querem partilhar o ânimo, que querem partilhar a mão estendida, que querem partilhar a caminhada com Jesus e fazer tudo em comum e estar junto. Sabe? É muito bom fazer as coisas sozinho. Muitas vezes a gente precisa de fazer coisas sozinhos. Mas é muito melhor fazer com nossos irmãos. É muito melhor fazer com a ajuda, né? O próprio Jesus ele fala assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, assim, tem coisa que a gente acha que está fazendo sozinho, né? Mas a gente está fazendo com Jesus. Então, a gente nunca faz nada sozinho. A gente até quer fazer sozinho, né? Quer ser ali dono do próprio nariz e tudo mais. Mas Deus nos ensina que é muito melhor fazer com os irmãos, é muito melhor fazer com Deus. Então, o que a gente pode tirar dessa palavra de hoje é que a gente pode compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos em comum em Jesus. Né? Aquilo que nós temos em comum na caminhada com Jesus. Mas não somente isso, né? Tem coisas que a gente pode ter em comum. O gosto musical, o gosto por filmes, por séries. Que a gente não sabe que o outro gosta se a gente não conversar. Que se a gente não ter essa comunhão, né? Se a gente não ter esse companheirismo de estar perto, de caminhar junto. Então que a gente vai tirar a lição, né? Que eu posso fazer as coisas sozinho, eu vou demorar muito mais, vou gastar muito mais tempo, que eu vou estar fazendo outras coisas. Mas se eu pedir ajuda para o outro membro, que eu sei que está ali, eu vou conseguir ir mais rápido. E passar para a próxima fase, né, de coisas que a gente precisa, outras balizas que a gente precisa abrir também na nossa vida. Então, Jesus nos ensina isso, a viver em comunhão com os outros, em ter essa partilha. Que a gente venha estar sensível, né? Aquilo que Jesus quer fazer através das nossas vidas, com os dons que Ele derramou sobre nós, os talentos, e sensíveis à necessidade que o outro tem. Porque cada parte do corpo é importante e muitas vezes só percebemos quando precisamos dela.
Então, o nosso irmão é importante, a outra parte do corpo é importante para mim, eu sou uma parte do corpo importante para o outro irmão. Uns aos outros, né? Essa troca diária, de precisar uns dos outros. Talvez você precise de uma coisa que eu tenho, e talvez eu precise de algo que você tenha. E a gente só vai descobrir isso caminhando junto. Estando perto, tendo intimidade, gastando tempo uns com os outros, e tendo essa comunhão que a palavra nos ensina. E através disso, perdoar, porque estando perto também tem situações que a gente se arranha, estando perto a gente também consegue conhecer mais o outro e também exercer coisas que são tão difíceis às vezes, né? Mansidão e paciência é tão difícil de exercer às vezes. Então, é um tratamento mútuo, né? Onde a gente é afiado, né? Eu falei para Provérbios que o ferro ele afia o outro, né? Então, a gente é afiado nessa comunhão, a gente é afiado nesse caminhar junto, a gente é afiado nessa vida com Jesus diária e mais do que isso, a gente encontra aquilo que a gente necessita no outro. Nós precisamos do outro. Quem acha que não precisa de ninguém, está muito errado. A gente sempre precisa de alguém, não importa onde for. Né? Às vezes a gente quer precisar dos outros lá fora e tudo mais, pede ajuda lá fora, pede ajuda no trabalho, pede ajuda em todos os lugares. Mas tantas vezes a gente se recusa a pedir ajuda no lugar que às vezes é necessário, que é na igreja. Sabe, no nosso irmão. Então não passe pelas coisas sozinho. Eu sempre falo com o pessoal que fazem parte dos projetos, falo assim, cara, não passe pelas coisas sozinho. Não sofra sozinho. Sofrer sozinho é muito pior. Sabe, se eu tenho um irmão ali para carregar aquilo que está pesado para mim, vai me ajudar muito mais. Se eu tenho um irmão ali que está disposto a carregar o meu fardo, as minhas cargas pesadas, como fala a palavra, vai ser muito melhor, porque vou dividir a carga. Então a gente precisa dividir essa carga uns com os outros, caminhar junto, amar uns aos outros e exercer os dons que o Senhor tem derramado. Então, pegue essa semana pra frente e pense em alguém que precisa daquilo que você tem e você sabe que você tem. Sabe, tenta exercer isso, não só aqui no contexto de igreja, né, mas no seu trabalho, na faculdade, na sua família. Tenta exercer aquilo que você sabe que precisa exercer e você sabe que você tem e aquela pessoa precisa. Amém? Vamos para o último louvor. Vivendo em amor, uma
lado e dizer que você... E falar, né? Que vamos cantar junto essa parte aqui. Eu sei que a maioria das pessoas detestam, né? Vira para o irmão que está ao seu lado e fale isso. Mas vai ser necessário. Vai ser como se fosse a gente profetizando, né? E falando para nós mesmos que a gente precisa uns dos outros. Amém? Vamos lá. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Aplauda o Senhor. Amém. Abraça seu irmão, sai do seu lugar, abraça seu irmão, fala com a precisa dele. Ele é parte fundamental, importante no corpo de Cristo. Amém? Qual o preço da Gabi, Gabi? Para criança? Abraça seus irmãos. Estragou o rolê todo. Nossa, mais gostoso, hein? Ó. Eu tô passando uma coisa bacana.